Vamos lá, gente. Como a pressão interfere nos processos de fusão e ebulição? O primeiro experimento é o experimento de Tyndall, que mostra como o aumento de pressão influencia no ponto de fusão. Então, o experimento de Tyndall foi para interferência na fusão. Bom, como que funciona isso? Vamos supor que a gente tem aqui gelo a menos 30. Bom, super congelado ali. Beleza. Eu venho e coloco dois pesos ligados por um fio bem fino, de modo que esses pesos façam uma força para baixo, beleza? E aumentem a pressão onde há o contato entre o fio e o gelo. O aumento de pressão aqui, o aumento de pressão nessa região, vai fazer com que o gelo que está a menos 30 comece a se fundir. Só que a gente sabe que o ponto de fusão do gelo é a 0 Celsius. Então, como que o gelo a menos 30 vai fundir? É porque quando existe um aumento de pressão, eu vou escrever aqui para você, quando tem aumento de pressão, diminui o ponto de fusão. Diminui o ponto de fusão. Então, se era 0, vai diminuir essa temperatura até o menos 30 ou algo menor ainda que o menos 30. Beleza? Quando esse fio passa pelo gelo, vai ficando para cima uma parte agora líquida. Vai ficando a parte líquida aqui. Essa parte líquida, ela é água. Ela é água a menos 30. Gente, água a menos 30 não tem como ficar no estado líquido a pressão de 1 atm. Eu sei que a pressão ambiente aqui é 1 atm. O que vai acontecer? Agora, nesse momento que agora a água que está líquida, está exposta a 1 atm, vai acontecer uma coisa que a gente chama de regelo. Vai acontecer o regelo. Vai recongelar essa parte que agora está líquida. É isso aqui o princípio de funcionamento do patins, do patinador do gelo. Lembra do patinador do gelo? Aquele cara tem um patins assim. E esse patins, ele é composto por uma lâmina aqui embaixo. Quando essa lâmina ela entra em contato com o gelo, vamos supor que aqui embaixo tem uma placa de gelo. Quando essa lâmina entra em contato com o gelo, ela aumenta a pressão. Ela faz uma pressão para baixo. Essa pressão para baixo, feita pelo patinador, faz com que o gelo exatamente abaixo dele comece a derreter. E o patinador meio que plana em cima do gelo. Consegue me entender? O patinador, na verdade, onde o patinador pisa, instantaneamente naquele lugar onde ele pisa, não é mais sólido. E sim é uma pequena película de água, que faz com que aumente a velocidade do patinador. Legal? Então o experimento de Tyndall diz que o aumento de pressão diminui o ponto de fusão. Só que não é só isso. A gente tem um exemplo dentro de casa, que é a panela de pressão. A panela de pressão ela causa um aumento na pressão no ambiente interno da panela, fazendo que, como por exemplo, eu tenha água líquida a temperatura de 180 Celsius. Beleza? A panela de pressão pode chegar a 180 Celsius. Então, o que pode acontecer aqui? Eu sei que o ponto que a água deveria começar a ebulir são 100 Celsius. Só que o que acontece? Aqui em cima da superfície da água, as moléculas de água, elas começam a vaporizar
quando elas recebem energia suficiente do fogo para se agitar tão rápido nessa superfície que alguma delas começam a escapar. Na verdade, algumas conseguem até escapar. É por isso que você consegue ver sair aqui aquela pressãozinha, né? Sai aquela pressãozinha por cima da panela de pressão. Só que a maioria das moléculas aqui está presa. A pressão faz, vamos dizer assim, uma força tão grande contra essas moléculas que elas não conseguem se libertar da camada do líquido com essa pressão em cima. Então, na verdade, eu prendo o processo de ebulição aqui. Eu faço força contra essas moléculas de modo que elas não consigam escapar e fazer o processo de ebulição. Beleza? Ou seja, o aumento de pressão ele causa um aumento no ponto de ebulição. Legal? Ou seja, a água teria que chegar, vamos dar um exemplo assim bem genérico, a 200 Celsius para poder ebulir, porque a 180 ela não conseguiria ebulir ainda. Isso faria com que ela ficasse por mais tempo nessa temperatura quente para cozinhar aquele tipo de grão que tem ali dentro. Beleza? Um outro exemplo que cai muito às vezes é o exemplo da montanha, né? O exemplo da montanha. Vamos supor que aqui é a atmosfera. Bom, se eu fervo uma panela de água aqui embaixo, a água começa a ebulir, por exemplo, a 100 Celsius. Já quando eu subo a montanha, aqui em cima, a minha água começa a ebulir, vamos dar um exemplo genérico, a 92 Celsius. Ou seja, por que isso acontece? Isso acontece porque o tamanho da coluna de ar em cima do ponto determina a pressão. Quanto mais alto eu estiver, menor é a coluna de ar em cima do ponto. Logo, aqui em cima da montanha, vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. A pressão no ponto B ela é menor que a pressão no ponto A. Ou seja, se aqui eu tenho maior pressão, eu vou aumentar o ponto de ebulição. Tudo bem? E aqui eu diminuo o ponto de ebulição. Por exemplo, na IAR já caiu uma questão que perguntava por que o chá de um montanhista ele era mais frio lá em cima. É porque na hora que a água começa a ferver e ele coloca as coisas para fazer o chá, a água está 92 e não a 100. Legal? Pessoal, passa para exercícios e até a próxima. Valeu!